E o que muda uma pessoa é conhecimento, não é informação. Então eu vejo as pessoas hoje sabendo muitas coisas, mas isso não conduz a uma mudança de vida, entendeu? Não, nem de referência assim, eu estou feliz, eu estou na trilha certa. Esse tipo de conteúdo, esse tipo de conversa me gerou algumas dúvidas. Como é que eu vou achar o meu propósito então? Já que eu ter tanto conhecimento não tá me ajudando em nada, como é que eu vou seguir em frente se para mim saber onde eu vou, eu tenho que ter conhecimento. Para mim dar o próximo passo, eu tenho que saber onde eu vou olhar. Para mim não cair nas armadilhas da vida, eu tenho que saber como funcionam as coisas. Como é que eu vou dar o próximo passo sem saber mais? Essas perguntas elas permeavam a minha cabeça quando eu estava com a minha identidade completamente atrelada no conhecimento, na necessidade de saber sempre mais, sempre mais, sempre mais. Só que nessa ânsia de consumir conhecimento, de cada vez receber mais, eu me prejudiquei completamente. Você deve ter visto aí na foto, na época que eu estava bem mal de saúde e não tinha percebido. E agora a minha vida tá galgando, está avançando e eu estou vendo oportunidades, eu estou tendo resultados, alguns aspectos devagar, outros bem mais rápido que a maioria das pessoas. E o que está acontecendo? O que que eu mudei que fez eu desbloquear a minha vida, que estava completamente parada durante muitos anos? Você se vê assim? Você já parou para pensar que a sua vida pode estar parada e que conhecimento, esse acesso às redes, tanto conteúdo que vem diante da gente, tá adiantando de nada na sua vida? Pois é. E eu, ultimamente, eu tô usando algumas ideias que eu trouxe comigo da minha vida, mas eu tive que tomar a decisão de que, para mim avançar, eu precisava parar de buscar conhecimento, porque a infobesidade, a obesidade mental ou a obesidade de conhecimento, ela acaba com a sua vida. Se a obesidade física pode te gerar um infarto, a obesidade mental pode te gerar uma depressão e uma estagnação. E a depressão foi uma das doenças que eu enfrentei recentemente e sinto sinais dela em mim até hoje. Então, como que eu fiz para sair dessa situação e como que eu tô fazendo para continuar avançando? Tá bom, vamos direto nesse ponto aí. É um assunto bastante avançado, mas eu sei que você já tá na ânsia para saber como é que eu fiz, como é que eu tô fazendo. Então eu vou tentar resumir da forma bem mais simples, até para não contribuir com a sua obesidade de informação e de forma direta e reta, sem enrolação, tá bom? Começa assim. A vida, ela funciona com alguns padrões. Por exemplo, você não pode dar um próximo passo se você não mover sua perna, certo? Então, padrão básico de funcionamento, as leis da física, as leis da termodinâmica, as leis que regem a vida. Por exemplo, se você quiser colher, você precisa plantar. Então, são leis universais. E não é nada esotérico, nada místico. São leis universais mesmo, né? São leis que estão aí na vida. E uma dessas leis é que você precisa dar para receber. E eu sempre ouvi falar disso, ficava, olha, então tudo bem, eu vou me esforçar o máximo que eu puder. Eu vou dar o meu máximo aqui. Eu vou trabalhar com muito afinco. Não, eu vou receber. E aí, algumas pessoas, por exemplo, o pessoal que acredita na lei da atração não vai concordar muito com isso, né? Eles vão dizer o seguinte: não, você tem que mentalizar que você vai receber. Quando você mentaliza, aí você recebe, a sua vida deslancha. E aí muita gente, inclusive, dentro da lei da atração, vai dizer que não. Você precisa ir além disso. Você precisa trazer para você um senso de já possuir. E aí sim você vai receber. Eu, particularmente, nunca fui muito simpático com a lei da atração, apesar de concordar que, se você crê, você realmente vai ter mais chances de ter. Mas eu acho que estava faltando alguma coisa, né? E na minha vida, nessa parte de s eu vou receber quando eu der, eu sempre apliquei muito, né. Eu trabalhei com muito esforço, você deve passar por isso também. Eu estudei muito. Cara, quantos livros eu li. Eu sou uma biblioteca ambulante. Tem um amigo meu que me chama de enciclopédia humana. Ele fala que é mais fácil perguntar pra mim do que para o Google, qualquer coisa.
Então você pensa o tanto que eu li, o tanto de conhecimento que eu absorvi, o número de palestras que eu assisti, o número de cursos que eu fiz foi imenso. E a minha vida travada. E começou a me gerar uma frustração absurda, porque eu pensei: "Cara, o que tá acontecendo? Eu tenho conhecimento, não tô conseguindo aplicar". E eu via gente com menos conhecimento que eu, aplicando muito menos do que eu sei, até de forma muito mais imperfeita e tendo muito mais resultado. Tá, o ponto é qual então? Qual é o ponto? Pois é, o ponto estava implícito aqui na mensagem toda, e pra mim foi um ponto cego absurdo. E calma, só se passaram 5 minutos de vídeo. Você vai receber essa informação que eu levei 20 anos para entender. Tô falando 20, mas para ser mais exato, 14 anos, para ser justo, tá? Porque eu comecei a buscar essa informação com intensidade aos 18, eu tô com 32. Então vou te falar agora, pode ficar tranquilo, você não vai precisar de levar 14, 20 anos não. Olha só, se você quer alguma coisa, existe uma coisa chamada expectativa. E quando me falavam desse negócio, já me dava um tremelique, eu odiava esse assunto. Diziam assim: "Ah, mas você põe muita expectativa nas coisas". E essa era a resposta que eu precisava, mas não era a resposta que eu queria encarar. E calma, não vou te falar assim: "Faça sem ter expectativas". Não, não é isso que eu vou te falar. Eu odiava essa resposta porque, cara, isso não me dá ferramentas para trabalhar, porque eu sabia que a expectativa não ia sair de mim. Tudo que eu faço na vida eu tenho uma expectativa, eu acho que qualquer ser humano é assim, inclusive você que está me assistindo, tem a expectativa de entender como é que eu fiz para começar a melhorar a minha vida. E o ponto é esse, não tem como escapar da expectativa. E a resposta eu encontrei num detalhe muito simples, a respiração. A expectativa, ela é um direcionamento energético, é só isso. E quando você para perceber que a nossa respiração também funciona com direcionamento energético, a gente suga e a gente exala. A gente suga e a gente exala. E tem que ser obrigatoriamente nessa ordem. Quer dizer que eu tenho que sugar primeiro para exalar depois? Não, não necessariamente. Você pode exalar primeiro para sugar depois. Você pode puxar primeiro para emitir depois. Você pode emitir primeiro para sugar depois. Enfim, a questão é que, obrigatoriamente, se você está puxando antes, você tem que ter solto, expelido. Se você está expelindo, obrigatoriamente, antes você tem que ter puxado. Cara, do que você está falando? O que tem a ver com a vida isso? É um conceito tão simples e é por isso que a gente deixa passar desapercebido. Ah, você está querendo me dizer, então, que para mim ter resultado na minha vida, eu tenho que trabalhar, então eu vou receber. Então, em receber, antes eu tenho que ter trabalhado? Sim, mas não é só isso. Esse é uma premissa, né? Você precisa dar antes de receber. Mas o grande segredo é que a nossa vida não é unifacetada como a respiração. A respiração ela é uma dimensão de análise, ou seja, eu estou puxando ou estou soltando gases, ar. Eu estou puxando ou estou soltando ar. É muito simples, eu só estou olhando para o ar. Mas a nossa vida ela tem várias dimensões. Vamos colocar 3 dimensões centrais, mas existem muito mais do que além dessas 3, tá? Do que só essas 3. A dimensão dos relacionamentos, a dimensão da sua saúde e a dimensão da das suas riquezas. Se você pensar nessas 3 dimensões, a vida ela vai te sempre verificar, o universo, Deus, chama como você quiser, ele vai sempre verificar se você está puxando ou se você está soltando, em qualquer uma das 3. E aí eu já vou te passar o que está mudando na minha vida. Olha só, se eu boto muito esforço com expectativa de receber, essa expectativa freia o meu esforço, e o meu esforço ele não é real. O universo não recebe isso como esforço real. Então toda a intensidade que eu coloco é como se eu estivesse pedindo. Quer dizer o quê? Se eu for fazer um vídeo do YouTube na intenção de receber alguma coisa de vocês, toda a minha comunicação, a minha energia vai transmitir isso. Meu jeito de falar, isso não é nada místico. É sim como a cabeça humana funciona. O jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de comunicar, o jeito de vender, o jeito de entregar, o jeito de fazer tudo. Então a expectativa ela me freava. Então eu não estava doando, eu não estava pondo para fora o que eu tenho. Eu não estava entregando.
porque a expectativa estava setado alto e as pessoas já estavam me avisando disso. Mas não para por aí. Se eu abaixo a minha expectativa e vou fazer esse vídeo aqui só para te dar, então eu fico tranquilo. Ah, beleza, eu vou fazer o vídeo, vou explicar. Se a pessoa entender, beleza. Se ela não entender, beleza também. Eu não tenho expectativa com nada. Eu só estou colocando o meu conhecimento. Você usa para sua vida conforme você quiser e não precisa me pagar nada por isso. Não precisa nem dar o like no vídeo aí se você não quiser. Eu estou pondo. Ah, soltei. Beleza. Agora eu vou puxar. E quando eu puxar, eu não vou puxar nesse vídeo. Eu vou fazer outra coisa na minha vida e vou puxar. Como assim? E pode ser outra coisa em outra área. Então eu posso, por exemplo, ir para o meu relacionamento com o meu pai, com as minhas irmãs, com a minha mulher, com o meu filho, e ali eu posso puxar. Então, por exemplo, eu pego o meu filho pequeno, olho para a cara dele e dou um sorriso, na expectativa de receber um sorriso de volta. E ali ele sorri para mim. E a vida funciona nessa dinâmica. Antes eu estava entregando, seja na área que for, agora eu estou puxando, seja na área que for. E a vida precisa desse movimento. O universo é assim. Por exemplo, a lei da física, né? Uma das leis da física, que é a segunda lei da termodinâmica, diz que o calor tende a ser conduzido para entre um corpo mais quente para um corpo mais frio, de um corpo quente para um corpo gelado. Olha, então, se calor, que é energia, um dos tipos de energia, tende a correr para onde não há energia, então você tem de entender que existe um ponto positivo e um ponto negativo. É assim na eletricidade também. A tensão tende a emitir elétrons para onde não há elétrons, ela precisa receber elétrons. Isso é um conceito químico e também físico. Vamos falar de mais um. A osmose na biologia, aonde há um gradiente de concentração alto, tende a emitir moléculas ou partículas para onde tem menos concentração daquelas moléculas ou partículas. Funciona com a água, funciona com óleo, funciona com precipitados. Cara, eu estou falando conteúdo científico aqui. Você pode não estar entendendo. Mas vamos falar da fé. Olha, o próprio Deus determinou que o homem vai comer do suor do próprio rosto. Do suor do próprio rosto comerás o teu pão. E isso daí, uma lei de Deus, que está em Gênesis. Olha só, o próprio Cristo concordou com isso. Disse que Deus trabalha. Olha só, Deus trabalha. O meu Pai que está no céu trabalha. E os fariseus ouviram e ficaram escandalizados. Pois bem, como assim então? Como isso vai afetar? Como isso está mudando a minha vida? Veja, eu estou controlando expectativas. É a primeira chave que você tem que virar. Se você está sempre com a expectativa ligada, cara, você vai ficar obrigatoriamente no polo do eu quero. E no polo do eu quero, o seu inconsciente vai fazer sempre uma postura, vai reproduzir em você sempre uma postura de pedir. E você fica puxando o ar, puxando o ar. Chega uma hora que você fica sem ar de tanto puxar ar. Expectativa tem hora. E o trabalho sincero, é feito sem expectativas. Beleza? Sugiro que se inscreva, sugiro que dê o like. Mas isso é uma coisa que vai de acordo com o valor que você percebeu nesse vídeo. Vou deixar mais um vídeo aqui para continuar contribuindo com ele sem expectativa.